oração, para que o Senhor conduza este momento tão especial, né? Que nada é neutro, tudo tem um propósito. E que o propósito dele venha a ser alcançado agora na nossa vida nesta manhã, nesta quinta-feira. Alguém deseja fazer uma oração? Fique à vontade, meninas. Senão eu vou iniciar então, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui esta manhã reunidas, conectadas. Deus, essa conexão é algo que só o Senhor seria capaz de fazer. Por isso, Senhor amado, fala conosco de forma poderosa e sobrenatural. Que essas palavras aqui, Senhor, lidas, venham ser como flecha no nosso coração, para nós termos clareza, entendimento sobre tudo aquilo que o Senhor deseja que nós venhamos viver nesses dias. Pai, obrigada, porque eu creio que o Senhor tem algo especial para cada uma de nós aqui. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Meninas que entraram agora, sejam bem-vindas. Estamos na página 53 do livro digital. O título é Segundo Fundamento, o Poder das Palavras. Na semana passada, a Ata trouxe, né, sobre o mural, o poder da visualização. Né? De você visualizar o seu sonho, de você fazer um mural de sonho, colocar lá o que você quer viver. Porque quando você visualiza, você começa a ter o quê? O norte, para onde você está indo. E hoje nós vamos falar sobre o poder das palavras. A partir de agora, com clareza de quem você decidiu. Sasha, seja bem-vinda. Eita. Eu me perco um pouquinho, meninas, para admitir, para conduzir, mas calma aí, viu? Que olha, foca aqui. Mas bora lá. A partir de agora, com clareza de quem você decidiu se tornar e dos resultados em que quer ter em todas as áreas da vida, eu o ensinarei a usar as palavras como ferramenta poderosa para aproximá-lo da sua visão positiva de futuro e garantir que todos os dias as suas sementes sejam corretas e estejam protegidas, até que os novos bons frutos floresçam em sua vida. A Bíblia fala que a nossa boca pode criar bênçãos, mas também pode trazer muitas maldições. O que sua boca tem gerado na sua vida? A Bíblia também diz que prestaremos contas de todas as palavras inúteis que saíram de nós e que tudo o que falarmos precisa produzir graça na vida das pessoas que estão escutando. E aí, as suas palavras estão produzindo graça para quem as ouve? Palavras são semente que lançamos na vida das pessoas que amamos, no reino espiritual e principalmente em nossa vida. Seja bem-vinda. Meninas, até aqui, alguma de vocês tem algo para compartilhar sobre o poder das palavras? Aqui ela já inicia, né? Que o poder, que o poder está nas palavras. E a gente olhando para a construção de tudo que nós vemos hoje, você observa que acaba vindo de palavras, né? Quando Deus foi construir o mundo, ele iniciou com a palavra. Haja luz e houve luz, né? Nós aqui, como que tem sido a nossa semente? Quais são as palavras que nós temos semeado? Na nossa vida espiritual, na nossa vida financeira, na nossa vida conjugal, profissional. O que você tem declarado? Qual tem sido as suas sementes? Elô, seja bem-vinda. Com sinceridade, o que você tem falado sobre a sua trajetória, o que tem colocado para fora em relação às finanças, à saúde e à carreira profissional? São palavras de bênção ou maldição? Que tipo de palavras tem saído da sua boca sobre o seu cônjuge? Será que saem palavras que o abençoam, incentivam? Suelen, seja bem-vinda.
que incentiva e reforça as características positivas dele? Ou será que a maior parte é crítica, insatisfação, murmuração e cobrança? E para os seus filhos? Suas palavras são de amor, de esperança sobre o futuro deles, de encorajamento e incentivo? Ou será que são de acusação, cobrança e insatisfação? Elas têm reforçado os comportamentos bons ou evidenciado os comportamentos ruins dos seus filhos? São ditas com mansidão, amor e sabedoria, ou sempre ditas aos gritos e com muita impaciência? Meninas que entraram agora, nós estamos lendo o livro da Camila Vieira, Os Frutos. E nós estamos na página 53, onde está falando do poder da palavra. E aqui ela já veio com algumas perguntas para nos trazer reflexão, para olharmos para dentro de nós, né? Meninas que entraram agora, fiquem à vontade. Aqui é um ambiente tranquilo, é um ambiente acolhedor, sem julgamento, tá? Esse momento é para a gente nos conectar e ver o que Deus tem para falar para nós nesse dia. E hoje ele tem começado falando sobre o poder da palavra. O que nós temos declarado sobre tudo que nós vivemos e desejamos também viver. Porque se a palavra é uma semente, você vai lançar a palavra hoje e vai chegar uma hora que esse fruto vai chegar. Né? Então aqui ela traz para nós o que você tem falado sobre o seu filho, o seu cônjuge, a sua vida profissional, sua vida espiritual, né? Sabe aquele momento de nervoso que entra no automático, aquela criança grita e ela fala? Então, quais são as palavras que a gente está lançando? Porque nada é neutro, né? Tudo do que se tem hoje, que se vê, iniciou de um pensamento, que virou uma palavra e virou uma ação. Entende? Talvez nesse exato momento você esteja pensando: Camila, você não conhece o meu cônjuge. Já pedi 1000 vezes que ele fosse mais responsável e mais trabalhador, mas é acomodado, preguiçoso e gasta o dinheiro da nossa família com bebidas e jogos. Como vou elogiar uma pessoa assim? Adélia, seja bem-vinda. Como vou elogiar uma pessoa assim? Como vou falar com paciência e amor se vivo tanta escassez financeira? Porque ele não é um provedor? Cristiane, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Nós estamos aqui agora no devocional, lendo um livro da Camila Vieira, Os Frutos. E hoje nós estamos falando sobre o poder da palavra. Ou, quem sabe, você esteja justificando agora as palavras erradas que tem dito para o seu filho ou para outras pessoas sobre ele. Afinal de contas, ele tem sido desrespeitoso, desobediente, irresponsável com os estudos. Gleiciara, seja bem-vinda. Como vou incentivar e elogiar um filho que age assim, Camila? Ela está fazendo umas perguntas aqui, né? Muitas vezes, a nossa família, nós conhecemos as limitações deles, né? Então, por conhecer as limitações, nós, infelizmente, acontece de entrarmos naquela questão de julgar e de começar a olhar para eles e a pontuar as limitações dele. Aonde pontuar as limitações, ou seja, vai ficar validando as limitações, não vai gerar mudança. Mas se nós semearmos uma palavra de vida contrária àquilo que nós estamos vendo, vai despertar eles para viver uma mudança. Vocês concordam, meninas? Alguém tem algo para compartilhar nesse contexto que ela está falando? Seja bem-vinda, Ana. Oi, Tati. Seja bem-vinda. Obrigada. Ou, quem sabe, você esteja justificando agora as palavras que tem dita para o seu filho e para outras pessoas sobre ele, né? Como ela falou aqui. Como vou incentivar e elogiar um filho que age assim, Camila? Aqui... Peraí, meninas. Que eu esqueci de ir passando... Vocês estão conseguindo acompanhar o livro? Ah, tá. Aqui nessa setinha,
Aqui ela mostra a semente, né? A verdade é o que o tolo fala do que está vendo. E o sábio fala da vida que quer viver. Olha só, meninas, que virada de chave neste dia. Se nós ficarmos sendo conduzidas pelaquilo que nós estamos vendo, que muitas vezes o cenário não é o melhor, o marido não é aquele que está ali, fazendo o que ele precisa fazer. Mas se nós ficarmos validando ele daquilo que ele não está fazendo, como ele vai começar a fazer aquilo que você deseja que ele comece a fazer? Então, olha o que ela fala aqui. A verdade é que o tolo fala do que está vendo. E o sábio fala da vida que quer viver. Trazendo aqui para o que a Bíblia fala. Nós falamos através da fé. Nosso cenário não é o mais favorável, mas nós não somos aquelas que somos conduzidas pelo que vemos, mas pelo que cremos, pelo que acreditamos. E para você viver o que você acredita, você precisa fazer o quê? Semear. Semear com as suas palavras. Faz sentido para vocês, meninas? Fique à vontade. Alguém quer compartilhar? Eu quero falar, Tati. Fala! Eu quero falar algo que desceu aqui agora na minha mente, né? Lembrei. O meu atual esposo, ele vivia falando, eu tinha na faixa etária de uns 13 para 14 anos, né? E aí ele falava para minha mãe que a minha mãe seria a sogra dele, né? Só chamava de sogra. E a minha mãe ficava irritada, porque até então ela não queria, né? E eu também não tinha afeição pela pessoa, né? E ele vivia falando de boca cheia, você vai ser minha sogra, eu vou casar com a sua filha. Anos passaram, eu casei com outra pessoa, ele também casou. E depois de uns 15 anos, aí todo mundo se separou, né? E a gente não se reencontrou novamente e casamos. Hoje somos casados há 4 anos. Ele profetizava, né, o poder da palavra. Era algo que ele queria e ele começou a verbalizar, onde naquele tempo era como se fosse impossível. E tornou possível depois de uns 15 anos. Ele semeou, as palavras dele foi uma semente. Jesus, gente, olha isso aí, né? O que você precisa estar semeando? Qual que é a área da sua vida que você precisa começar a semear hoje? Palavras de sabedoria, palavras de vida, para você viver amanhã. Quanto tempo foi esse espaço? 15 anos. Olha só, né? Eu casei, ele casou. E depois deu tudo errado os relacionamentos, a gente se separou e nós nos reencontramos. Amém. Você viveu na prática o poder da palavra. E é isso, meninas. Hoje nós estamos aqui sendo despertadas para vivermos uma semeadura diferente, para declararmos sobre aquilo que nós desejamos viver em todas as áreas. Porque não tem assim, a área B era assim, não, nós somos um ser único, né? Somos corpo, alma e espírito, e nós precisamos estar bem alinhados. Todas as áreas da nossa vida é importante. Só a minha vida financeira é importante. Mas se a pessoa ficar doente? Só a minha saúde é importante. Mas se você não tiver recursos para cuidar da saúde? Então, tudo é importante. Então, vamos declarar a partir de hoje palavras de vida e sabedoria. Alguém mais tem algo para compartilhar? Obrigada pela sua partilha. Oi? Pode falar, deixa ela falar. Não, Cristiane, pode. Não, é que eu estava aqui pensando, né? A minha câmera está desligada, tá, gente? Mas se quiser eu ligo. A palavra do Senhor, ela diz lá em Filipenses 4:8, vocês já conhecem, né? Que nós devemos pensar em tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é nobre, tudo aquilo que é correto. Porque os nossos pensamentos, eles trazem para a nossa realidade, né? A gente acaba, às vezes, vivendo aquilo que está lá no nosso pensamento, geralmente, né? Então, ali o Senhor já nos ensina que é crer para ter, não ter para ser. Se você está esperando o momento ideal para você fazer o seu marido, os seus amigos, sei lá, para que as coisas aconteçam, isso não vai acontecer. Primeiro vai partir de você. E é o que ela diz aí no livro, e é que todo mundo já entendeu, né? Isso é muito importante. Eu vivi muito tempo assim.
É por isso que eu abri o microfone. Eu vivi muito tempo assim, querendo ver a mudança no outro, e eu não conseguia ver isso. E aí quando Deus disse assim, olha, pera lá, faz uma coisa. E eu fiz uma coisa e Deus mudou a frase toda, ou quase o capítulo todo. Então, a mudança começa a partir de nós e de dentro para fora, né? Não adianta a gente querer mascarar uma coisa fora, porque não vai fazer sentido. Não é mudança, só por fora. E era isso, só isso. Pode falar, Júnior. Bom dia a todas, sejam todas Bom dia. bem-vindas. Você falando aí de poder das palavras, eu me lembrei de um fato. Quando meu filho tinha uns 5 anos, ele chegou em casa chorando muito. Aí eu falei assim para ele, o que foi, né? Peguei ele na escola e ele, mãe, me xingaram de um palavrão. E eu, palavrão, você já imagina coisas, né? Absurdas. Aí eu falei, o que te xingaram, meu filho? Falaram que eu sou tagarela. Olha, porque a palavra era comprida, não era o sentido da palavra. Mãe, olha que palavrão, tá? Que eu sou tagarela. Aí eu falava assim para ele, não, meu filho, você é comunicativo. Porque ele é bem assim, né? Bem comunicativo. E eu falava assim, você é comunicativo e você é bênção. E eu sempre inculquei isso na cabeça dele, desde pequeno. Meu filho, você é comunicativo porque você vai ser uma bênção. E ele cresceu, né? Então, assim, quando você falou aí, né, do poder da palavra, quando a criança é hiperativa, é agitada, então a gente proferir palavras de vida na vida dos nossos filhos. Fácil é? Não é, né? Porque ele nos talha o sangue, eles não... É o nosso laboratório, né? Eu falo sempre para as pessoas que os nossos filhos é o nosso laboratório. Se você conseguir aplicar no seu laboratório, em sua casa, 1/3 da sua psicanálise, você já está, né? Você já está um excelente, um profissional nota 1000. Então, assim, como que a palavra tem o poder, né? Nossas palavras, é como você falou, isso tanto geram vida quanto geram morte. E aí, quando você falou aí, veio esse fato na minha cabeça e eu me lembrei, né? Assim, com ar de riso e de lembranças de... Poxa, aí hoje eu falo assim, que bom que o meu tagarela hoje é um profissional, ele é comunicativo e ele usa esse dom que Deus deu para ele no trabalho, na igreja. Então, assim, são pequenos detalhes que muitas vezes a gente não observa, né? Então, assim, que a gente seja tagarela para falar, né? Para que a gente seja comunicativo. Seria essa aí minha observação, só um adendo. Muito bom, Jane. Validar o que é bom, né? E a nossa amiga acabou de falar de tempo ideal. Eu acredito que o tempo ideal é agora. Não vamos conseguir mudar o que passou. Mas a partir de hoje, desta nova consciência que nós estamos aqui adquirindo juntas, do poder da palavra, então hoje é o momento ideal para a gente desconstruirmos muitas coisas que, sem ter consciência, acabamos construindo e construir nova semente, plantar nova semente. Eu estava lendo esse livro, eu acredito que ela se inspirou bastante num livro da Joyce Meyer. Que é o livro, o título é bem sugestivo, assim, Eu e Minha Boca Grande. Não sei se alguma de vocês já leram. Mas é um livro que o dia que eu li esse livro, eu não, vou ser bem sério com você, não é assim, eu sou totalmente disciplinada nas palavras, mas quando eu vejo que eu estou demais, eu lembro desse livro. Opa, aqui está uma boca muito grande, mas falando que não deveria falar. Validando que não deveria validar. Daí peraí, porque é um livro que ele realmente vem mostrando isso que a Camila está falando aqui para nós. Poder da palavra, né? A verdade é que o tolo fala do que está vendo. Gente, é forte essa frase. A verdade é que o tolo fala do que está vendo. E o sábio fala da vida que quer viver. E aqui eu só vejo mulheres sábias. Aqui eu só vejo mulheres que, a partir de hoje, tudo que sair da boca delas vai sair realmente com intencionalidade de ser uma semente para o quê? O fruto vai chegar. Então, vamos semear coisas boas a partir de hoje, dessa nova consciência. Ela conta aqui, vou contar uma história real para mostrar como age o tolo e o sábio, ilustrando o tamanho do poder das palavras de criar e mudar realidades. Era uma vez um jovem criado pela sua avó, Dona Maria.
Esse rapaz era cheio de vícios e problemas de comportamento. Sempre se envolvia em confusão e pequenos delitos. A família era muito simples financeiramente e, com muito esforço, a Dona Maria dava o seu melhor para proporcionar um bom futuro para o amado neto. O jovem, no entanto, seja bem-vinda, ADM. O jovem, no entanto, parecia não estar muito preocupado com o futuro e sempre lhe gerava problemas e prejuízos. Toda semana, alguém vinha à porta da casa da avó e gritava: Dona Maria, o vagabundo do seu neto aprontou novamente. Está estirado no chão da praça, embriagado e todo machucado da briga de hoje. Dona Maria, então, agradecia a informação, pegava um cobertor e ia até onde estava o neto. Chegando lá, ela o cobria, escondendo os machucados, ajudava-o a se levantar e sempre dizia assim: vem, grande homem de Deus, vem, profeta das nações, vamos para casa, para eu cuidar de você. Porque Deus precisa de você forte para correr o mundo, cumprindo a sua missão. Vem, homem de valor. Você é admirável, homem de honra. Dona Maria e o neto viveram intocáveis momentos como esse. Incontáveis momentos como esse. Situações de vergonha, humilhação e prejuízo, gerado pelo comportamento errado dele. Em todas as horas. A sábia senhora abriu a boca para falar quem ela queria que ele se tornasse. Um homem de Deus. O homem de Deus que ela, com os olhos da fé, declarava que ele seria. Ela nunca foi tola, lançando adjetivos. Ela nunca foi tola, lançando adjetivos como vagabundo, delinquente, beberrão, bagunceiro e outros que cabiam no estilo de vida que o neto vivia naquele momento. Nunca usou as palavras para reforçar o erro, mas para criar uma visão positiva do futuro para o neto amado. Como resultado, o jovem conseguiu se libertar do vício em drogas, aprendeu 5 línguas estrangeiras e se tornou, como a avó profetizou durante toda a sua vida, um profeta das nações. Ele já viajou 60 países para propagar a palavra de Deus, cumprindo sua missão na terra como pastor. E aí, você tem sido sábio ou tolo? Tem aberto a sua boca para criar vida ou criar morte? Suas palavras são profecias para a vida que quer viver? Ou será que estão cavando um buraco ainda maior para a área financeira, da saúde, com os filhos e no casamento? Você tem agido com sabedoria ou ignorância? Forte, hein? Lendo aqui essa parte dela falando, eu fico imaginando ela ir lá pegando esse camarada com várias vezes, né, várias situações, e ela com os olhos da fé. Ela profetizando ali, ela semeando palavras de vida. Porque para e pensa, meninas, que ele estava ali todo bagunçado já era uma realidade. Mas o que ela estava fazendo? Ela não estava indo com aquilo que ela estava indo, ela estava indo com as palavras de vida, semeando na vida desse garoto. Então, e nós também, às vezes assim, a gente vê todo o cenário contrário. Já é uma realidade esse cenário. Mas nós vamos ficar validando o que está sendo real, mas não queremos continuar vivendo? Ou vamos começar a validar, semeando palavras de vida, daquilo que nós queremos viver a partir do cenário que nós estamos vendo? Isso é em todas as áreas. O Senhor quer cuidar de nós, Ele tem prazer de cuidar da nossa vida em todas as áreas. Todas. Alguém tem alguma contribuição para falar desse momento aqui, do que ela falou, do poder das palavras, uma experiência? Se viu em alguma fala aqui?
Fica à vontade, Sueli, fica à vontade. Aqui é um espaço nosso, seguro, acolhedor. Aqui não tem julgamento, aqui tem experiências trocadas. Aqui tem experiência. Quando você traz a sua experiência, você desperta a outra amiga que está aqui, eu sou despertada. Fiquem à vontade, meninas. Posso compartilhar, Tati? Solta a voz. Bom dia, meninas, nova aqui, por aqui. Bom dia. Feliz em ver todas aí, conhecer mais um pedacinho desse povo lindo. Bom, a Tati está falando aí sobre as palavras, né? E assim, os meus 2 últimos atuais empregos eram empregos assim, que um pouco difícil de entrar, sabe? E como eu moro aqui no interior de São Paulo, cidade menor, então tem que ter QI, né? Quem indica. Então fica muito complicado você arrumar alguma coisa se não tiver alguém para indicar. E quando eu sou técnica de enfermagem. E aí, quando o meu sonho era trabalhar com hemodiálise. É um sonho meu, assim, que eu queria trabalhar. E na minha cidade tinha uma clínica de hemodiálise lá. E na outra cidade que eu morava. E aí, toda vez que eu passava lá em frente, eu falava, um dia eu vou trabalhar aqui. Deus, abre uma porta para mim aqui. Inclusive, eu cheguei a trabalhar na Santa Casa dessa mesma cidade, e assim, o centro de hemodiálise era bem de frente com o hospital, dentro do hospital praticamente. E eu trabalhava bem de frente com a clínica, com a porta de acesso que dava ao centro de hemodiálise. E eu falava assim, ó, eu vou trabalhar aqui. E eu trabalhando no outro setor do hospital, e eu falava assim, eu vou trabalhar aqui. Aí passou-se, né, eu fui dispensada do serviço, estava trabalhando na época do Covid, e aí se passou 1 ano e meio, mais ou menos, 1 ano e 8 meses. Eu falei assim, eu vou mandar currículo. Mandei currículo, mas assim, sem chance, né, porque eu não tinha ninguém que me indicou. E aí eu fui chamada para entrevista, fiz a prova e passei e comecei a trabalhar lá. Trabalhei lá por 1 ano e 8 meses. Foi uma experiência incrível, assim. Então, assim, as palavras têm muito poder. Outro fato também que aconteceu comigo foi a minha filha também. Quando eu engravidei, o médico falou que era gravidez de risco e que a gravidez não ia seguir em frente. E na época eu fazia terapia com uma psicóloga cristã e ela falou assim para mim, começa a profetizar palavras de vida sobre a sua filha. E aí ela falou, ó, você vai fazer do jeito que eu tô te falando. Você vai ficar nua na frente do espelho, você vai colocar a mão na barriga dela e você vai começar a orar por ela. Aí eu achei aquilo estranho, né? Porque eu falei assim, nossa, eu vou orar por um ser tão pequenininho que nem nasceu ainda, que tá em formação. E ali eu fiz. Eu fiz, não, tá na mão de Deus, né? E aí eu comecei a fazer. A minha gestação foi tranquila, por mais que fosse de risco, né? Porque eu tinha um problema na tireoide muito sério, problema no coração, problema de vascular, vários problemas de saúde. Mas a gravidez da minha filha foi tranquila. Minha filha nasceu de parto normal e nasceu perfeita, sem nenhuma complexidade, nada assim. Então, assim, quando a gente também pratica aqui a palavra de Deus, né? Deus entra em ação. Então é só isso. Senão eu vou ficar falando aqui. Obrigada, Sueli. Muito obrigada pela sua partilha. É ótimo a gente ver que vivências aqui, né? Ela fala aqui no livro, mas nós temos a oportunidade de trocarmos a experiência de validar o que ela está falando aqui, o poder das palavras. Porque eu acredito que aqui, todas nós, em algum momento, ou viveu algo que um dia falou, ou viveu algo que... ou está vivendo algo que falou lá atrás. Então, todas nós temos essa experiência, né? E hoje nós estamos sendo o quê? Despertada para uma nova consciência. Quando nós somos despertadas para uma nova consciência, ou seja, nós se tornamos autorresponsáveis. Né? Nós precisamos ter essa autorresponsabilidade. Opa, peraí, tudo bem. Ah, meu filho está fazendo isso, mas eu não vou ficar validando isso. Eu vou validar o que eu desejo que ele viva.
Então, vem aqui, filho abençoado, vem aqui, esposo amoroso, vem aqui, esposo provedor, né? Quem não sonha ter um esposo provedor? Então, a gente precisa falar, não, meu esposo vai ser provedor, meu esposo vai ser aquele que vai ter o prazer de trazer a provisão para dentro de casa, né? Então, nós precisamos profetizar aquilo que nós desejamos viver, independente do cenário. Meninas, mais alguém tem algo para compartilhar? Fique à vontade. Fala, João. Conta mais. Esse caso aqui dessa avó com esse neto me lembrou que eu tenho um sobrinho, né? E ele tá assim, um quadro bem difícil, né? E aí todo mundo fala assim, a família, né? Chama de o drogado, né? E um tenta ajudar, outro tenta ajudar, e a impressão que dá é que ele fica pior cada vez mais que a gente tenta ajudar. Um acolhe, aí mostra um caminho, ele começa, aí não segue aquele caminho, sai de novo do caminho e começa a fazer as coisas erradas. Então me veio aqui esse relato aí dessa avó com esse neto, né? De eu aconselhar a família, né, de mudar a forma como se dirigir a ele, as palavras, né, para que a gente venha começar a colher frutos. É isso. Poderoso. É sobre isso, Ju. Sobre isso. Deus é bom. E aí? Você tem sido sábio ou tolo? Tem aberto a sua boca para criar vida ou morte? Suas palavras são profecias para a vida que quer viver? Ou será que está cavando um buraco ainda maior para a área financeira, da saúde, com os filhos e no casamento? Você tem agido com sabedoria ou ignorância? Quando entendi o poder das palavras, a minha comunicação foi completamente transformada, assim como os meus resultados. Você já sabe que o pedido de divórcio em agosto de 2017 foi o ponto de partida da minha jornada de transformação. E que nesse processo tive muitos momentos de dor. Em que eu parecia que, por mais que eu mudasse, por mais que eu me esforçasse e buscasse ser uma nova mulher, nada adiantava. A verdade é que, enquanto eu lançava nova semente com o comportamento de uma mulher mais humilde, paciente, sábia e santa, eu precisava continuar convivendo e lidando com a colheita dos frutos que vieram das sementes erradas do passado. A Camila, ela traz o relato do casamento dela, né? Que ela foi despertada através de uma dor. E hoje nós estamos aqui e estamos sendo despertada de uma outra forma, né? De uma forma de trazer uma nova consciência. Só que quando a gente começa a plantar algo, a gente já quer o quê? Nossa, peraí, mas agora eu só falo coisas boas, só falo vida. Mas tudo tem um processo. Né? Então, assim, passamos a vida toda semeando frutos que não eram bons. E hoje estamos colhendo em algumas áreas, em algum momento. Só que daí, quando você cria uma consciência, você começa a fazer nova semeadura. E amanhã você vai querer viver ela? Não. Não é o mundo do Bob. Não é. Tem um processo. Tudo tem um processo na nossa vida. Então, o tempo ideal é hoje. Vamos começar hoje. Porque talvez esse fruto esteja daqui um mês, daqui um ano, daqui 5 anos. Cada semente, ela tem o seu tempo de ter toda a sua raiz ali fortalecida, de ter o seu crescimento. Então, muitas vezes, é bom a gente fazer uma reflexão. Hoje, como eu estou vivendo? É a semeadura de frutos que eu plantei? Mas, talvez foi porque não tinha consciência, não sabia. Mas hoje nós estamos tendo um entendimento diferente e que hoje nós podemos, sim, plantar uma nova semente para vivermos, para colhermos novos frutos amanhã, na área profissional, no casamento, né? É que nem aquela coisa a gente traz muito o contexto familiar, porque é a nossa maior lixa. Dentro do nosso contexto familiar, nós somos lixados, nós lixamos, porque assim, você não vai, não vou embora. Não, é ali porque todo mundo sabe das suas limitações, sabe das limitações de todo mundo. Então, às vezes, nós queremos muito que os nossos filhos sejam carinhosos, o nosso esposo seja carinhoso. Mas e nós?
Estamos plantando isso? E quem planta? É a parte mais consciente, né? Quem está aqui? Somos nós. Então, nós temos esse olhar agora do poder da semeadura. Eles não vão ter. Então, mas a partir do momento de um posicionamento diferente seu, meu, é o que? A semeadura. A gente vai começar a ver aos poucos a mudança deles. Porque até eles entender também que está sendo uma nova semente lançada na vida deles, vai demorar um pouquinho. Querem compartilhar algo, meninas? E aqui ela fala, né? Ela viveu um casamento onde ela semeou tantas coisas, e uma semana que ela semeou coisas boas, ela já queria ver a fruta, né? E não foi desse jeito, existiu o processo. Então, meninas, não tem como nós fugirmos do processo. Querendo ou não querendo, vai ter processo tudo na vida. Vamos falar da gestação aí, né? É todo um processo de 9 meses para a gente poder pegar o nosso filho no colo. Então, na nossa vida, em todas as áreas, não é diferente. Pode falar, Jô. Hoje eu tô falando muito, né? E eu tô amando. Interessante é nós plantarmos a semente da autorresponsabilidade. Isso eu fiz na prática, né? Eu passei por umas questões e eu estava muito olhando para fora, buscando o culpado fora, né? Até que eu parei, analisei com tudo que eu já havia estudado, eu decidi olhar para dentro. Cumpri aquela frase que diz: quem olha para dentro, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta, né? E eu peguei essa frase assim, falei, não, eu vou fazer igual essa frase está falando. E comecei a olhar para dentro de mim. É difícil? É. Mas eu foquei na minha mudança. E eu peguei um caderno e fiz um compromisso de autorresponsabilidade. E escrevi ali o meu nome, me comprometendo que a partir daquele dia eu ia decidir olhar para dentro de mim, porque eu estava buscando culpados fora. Quando eu fiz aquela carta, um milagre, as coisas começaram a se movimentar no sentido positivo. Eu parei de procurar culpados, de ficar culpando as pessoas por tudo que me aconteceu até aqui. Plantei a semente de autorresponsabilidade, que eu também tinha as minhas participações por tudo que eu estou vivendo até hoje, e abracei. E ali eu comecei a ver um processo de mudança, as coisas foram se movimentando, eu comecei a ter consciência, as minhas dores internas, que eu vivia no piloto automático, eu comecei a analisar e aceitá-las, abraçar e buscar formas de enfrentamentos saudáveis. E isso tem feito toda a diferença da minha vida. Autorresponsabilidade, deixar de procurar culpados e focar primeiro em nós. E as coisas vão começar a se organizar quando nós temos essa consciência. Então, para mim, está sendo libertador. Uau! Você já deixou para nós aí, Jô, uma ferramenta, né? Uma ferramenta poderosa. Porque quando realmente nós olhamos para dentro de nós, dói. Dói porque a gente vê que nem tudo estava no outro, mas estava em nós. Mas a partir do momento que você busca uma mudança, é impossível o cenário não começar a mudar, gente. É impossível. Né? Eu tenho um relato sobre... Eu fui casada no passado, eu era muito difícil, muito rixosa, eu era insuportável, de verdade. E um dia escovando os dentes, e assim, eu tinha argumento para tudo. Ah, porque ele não fazia isso. Ah, ele que tinha que estar aqui, ó, ouvindo as palavras que ele tem que falar. Agora eu não tinha que estar ouvindo isso, eu estou aqui, eu questionava tudo. E acabamos nos separando. E um dia, eu muito revoltada, levantei, estou escovando os dentes, pensando, aquele camarada não vale nada. Deus falou para mim assim, você seria capaz de conviver com uma pessoa igualmente a você? Gente, eu ouvi essa voz nitidamente. Eu olhei para o espelho assim, eu falei, como assim? Daí Deus falou de novo, você seria capaz de conviver com uma mulher igualmente a você? Você seria capaz de ver uma mãe igualmente a você? Sabe assim, esse olhar de você trazer a autorresponsabilidade para você? Gente, na hora que eu olhei de novo para o espelho, desceu um download de quem eu era. Ali foi tão triste, mas foi libertador. Dali veio a minha libertação, que eu falei, o quê?
Nem eu queria conviver comigo. Por que o outro tem que conviver? E o Senhor começou a mostrar o quanto era difícil lidar comigo. Eu falei, Deus, eu preciso de ajuda, porque senão eu tô ferrada, eu vou viver sozinha, sem eira, sem beira, batendo cabeça. Então eu preciso desconstruir isso. E foi o quê? Através de ajuda, com Deus em primeiro lugar, com a ajuda de profissionais, e eu ainda estou nesse processo. É um processo que é a vida toda. Entende? Mas quando eu tive essa consciência de trazer essa autorresponsabilidade, falar, opa, peraí, tudo bem, ele tem as responsabilidades dele, mas a responsabilidade dele fala dele. A minha responsabilidade fala de mim. E eu entrei num processo de transformação, né? Que a gente vai se vendo e a gente vai falando, não, eu não quero ser assim, não. Se eu não quero ser assim, por que o outro também tem que aceitar? E não é sobre o outro. Primeiramente, é sempre sobre você. Porque se você ficar bem, você com certeza vai ser muito bem para o próximo. Então, nós precisamos estar muito fortalecidas daquilo que nós estamos semeando. Qual que é as palavras que nós estamos semeando na nossa vida e na vida das pessoas? Alguém quer falar mais alguma coisa? Fica à vontade, hein, gente? Então, eu vou continuar aqui. De vez em quando, eu me via cometendo erros com o meu marido, pois a minha mudança de caráter não se deu na velocidade que eu precisava e da qual gostaria. Então, ao longo dessa jornada, quando parecia não ter mais jeito, a visão positiva de um casamento transformador e feliz foi o meu alimento dia após dia. E as minhas palavras foram a minha arma para lutar contra as evidências. É forte, né? As palavras foi a arma dela para lutar contra tudo aquilo que ela estava vendo. Preciso ser sincera. Eu não fui sábia com as minhas palavras e com os meus pensamentos o tempo todo. Por muitas vezes fui tola e fraca. Em vários dias difíceis pensei e cheguei a verbalizar frases como: não tem mais jeito, não vai mudar. Não importa o que eu faça, sempre estarei em dívida com o meu marido pelas dores que já causei nele. O meu casamento parece ser o meu espinho na carne. Ele nunca vai esquecer as mágoas do passado. Ele é viciado em crítica. Ele não para de olhar o passado. E assim nada vai mudar em nossa vida. Como fui tola, à medida que fazia os meus exercícios emocionais e me relacionava com Deus por meio da leitura da sua palavra, dos louvores e também ao assistir, quase diariamente, as ministrações, ao mesmo tempo, moía o meu orgulho, silenciando a vontade de me justificar e de me defender ao receber os feedbacks. Enquanto falava publicamente dos meus erros e pecado, pedia perdão e devorava livros sobre honra, ego, humildade e ofensa. Fui sendo transformada e aprendendo a ser mais sábia do que tola e a usar as minhas palavras ao meu favor. Meninas, há mais alguma contribuição sobre esta parte aqui? Falou com vocês? Aqui ela fala, né, que... Porque na medida que ela estava tendo novos posicionamentos, ela já queria ver também um novo posicionamento do marido dela. Só que estava existindo um processo, e na verdade, não era, naquele momento, não era nada sobre o marido dela, mas era tudo muito sobre ela. Né? Precisava ser realmente uma transformação diária para ela começar a ter novos frutos. E ela teve paciência, mas ela foi buscar o quê? Ela foi buscar Deus, ela foi buscar sabedoria, né? Qual que é a área que nós temos mais limitações? Olha ela falando aqui, né? Que ela foi buscar livros para que falasse sobre honra, para aprender a honrar, livro para aprender sobre orgulho. Então, assim, qual que é a área que mais dói em você? Qual que é a área que mais te limita? É a área que você precisa buscar mais entendimento. É a área que você precisa buscar sabedoria. Que nós precisamos buscar sabedoria. E a palavra de Deus fala que a sabedoria o Senhor nos dá de graça. Né? Podemos ter todo entendimento e conhecimento, mas a sabedoria é o Senhor que nos dá. Então, é isso que nós precisamos ter, sabedoria. Sair de uma vida de tolice e sermos sábios nas nossas construções, né? E hoje é um momento ideal, é um momento propício.
Querem trazer alguma contribuição? Meninas, eu amo vocês falar. Eu vou deixar você falar, pode falar. Tatiane, é a Gleiciara aqui. Só não tenho como abrir a câmera agora, porque o local que eu tô não dá para abrir. Não tem problema. Mas eu queria compartilhar uma coisa que me chamou muita atenção. A gente está falando de palavras, né? E cada uma vai falando alguma coisinha. Eu já tinha lido essa parte aqui, porque eu achei muito interessante esse livro da Camila. Eu estou quase terminando ele, estou devorando ele. Tudo marcadinho. Mas me chamou a atenção essa questão das palavras. Uma vez o meu esposo falou assim para mim: o seu problema é que você fala muito e você traz à tona coisas lá do passado. E aí, quando ele falou aquilo para mim, no primeiro momento, eu não gostei, né? Porque a gente não gosta de ser confrontada, né? Essa que é a verdade. E aí, no primeiro momento, eu não gostei muito, mas eu pensei, cara, ele tá certo. Porque toda hora eu volto a um ponto que eu já tinha que ter sacramentado, enterrado isso. E aí eu comecei a falar com o Senhor, né? Nos meus momentos de devocional, eu comecei a falar com o Senhor, o Senhor me conhece. A tua palavra diz que eu fui formada de uma forma muito diferente, uma forma milagrosa, uma forma extraordinária. Eu fui no Salmo 139, eu comecei a declarar aquelas palavras do Salmo 139 na minha vida. E eu falei assim, Senhor, se o Senhor me fez dessa forma, o Senhor me conhece, o Senhor me sonda, então o Senhor vai fazer uma coisa por mim. Por favor, eu te peço, coloca as tuas palavras nos meus lábios, e aquilo que o meu esposo precisa, que eu seja exatamente o que ele precisa. Que eu seja o que a minha filha precisa. Que eu seja a mãe que o meu filho precisa. E eu comecei a fazer essa oração já tem alguns anos, e eu vi que depois disso, eu não sou perfeita, né? Não estou assim 100% ainda. Só na glória mesmo estaremos. Mas coisas mudaram, sabe? Eu já começo a olhar para o meu esposo com um olhar diferente. E ele também consegue entender muitas vezes o que eu falo. E aí, assim, eu já permito que ele fale, que ele desabafe, e eu fico quietinha na minha, né? E não fico voltando, remoendo coisas do passado. E o Espírito Santo falou comigo, eu não faço isso com você, por que você quer fazer isso com o outro? Né? E eu comecei realmente a profetizar palavras de amor, palavras que vinham a edificar o Deus que me deu aquele esposo, o Deus que me deu a minha filha, o Deus que me deu o meu filho, sabe? E até no trabalho também, na igreja, quando as coisas ficam difíceis, no ministério, enfim, eu estou sempre assim aprendendo isso, Senhor. Eu quero ser exatamente o que o Senhor quer que eu seja, porque o Senhor conhece. E o Senhor sabe das minhas debilidades, das minhas dificuldades. Então o Senhor tem condição total de fazer algo extraordinário. Porque eu ser formada já foi extraordinário. Eu ser entretecida no ventre da minha mãe já foi extraordinário. Então, que o Senhor possa, que eu tenha liberdade para fazer aquilo que o Senhor quer na minha vida. Então, eu queria compartilhar com vocês isso, porque eu tenho ensinado, sabe, inclusive falado com outras mulheres, assim, aquilo que eu aprendi numa manhã, compartilhando com o Senhor a minha necessidade. Senhor, me ensina. E foi o que o Espírito Santo falou para mim. Então, eu falei assim, então eu vou orar assim, Senhor, que eu seja a esposa, a mãe, a amiga, a terapeuta, a professora, sabe? A serva que o Senhor quer que eu seja. Aquelas arestas, o Pai, tira, repreende, cuida. Se há em mim algo que não está legal, o Senhor tem total liberdade de fazer aquilo que o Senhor quer. É isso. Amém. Lindo, lindo, poderoso. Dani, fica à vontade, Dani. Dani, eu tô vendo sua mãozinha levantada. Oi, Tati. Oi, meninas. Bom dia, paz. É uma honra ter cada uma de vocês aqui. Eu quero apenas deixar um convite e um recado para vocês que estão aqui. Algumas não fazem parte do grupo. É um grupo de leitura e eu quero te convidar para estar com a gente no grupo do WhatsApp, porque lá a gente coloca o link
coloca o PDF, todo o material. A intenção nossa é que você cresça juntas. Nós temos um lema, que juntas nós vamos mais longe. Hoje que nós falamos essa questão da palavra, e eu quero lançar essa palavra sobre a sua vida. Você precisa crescer, mas cresça em unidade. Quando nós estamos juntos, a maioria que eu creio que é cristã, a palavra de Deus fala assim que na união dos irmãos o Senhor libera a bênção. Então, nós precisamos estar juntas, nós somos psicanalistas, nós trabalhamos em cima da visão do Avodá. O que é isso? É o servir, o seu trabalho, tudo que você faz, traz a presença de Deus. Tudo que você entrega como se fosse para o Senhor. E esse momento nosso aqui é o nosso momento de oferta, de entrega, de crescer juntas. Então, toda quinta-feira, às 9h da manhã, nós estamos aqui lendo esse livro. E esse livro, ele funciona para a sua vida e também para as que são psicanalistas, terapeutas. Algumas podem ter algum cargo na igreja que aconselha. Esse livro, ele tem uma função de trazer ferramentas para aplicar na sua vida prática e também para você transferir esse conhecimento. Então, não perca essa oportunidade, venha andar com a gente. Sábado, a gente tem um encontro de conexão, para que tenha mais tempo para a gente se ouvir, para me conhecer a tua história, para você falar de onde você é, e também para que a gente traga um conhecimento, um caminhar juntas. Então, quero te convidar sábado, às 9h da manhã, a gente vai colocar o link lá, tanto no grupo do Florescento, quanto no grupo das Escolhidas. Eu quero te convidar para a gente andar juntas, porque juntas nós vamos mais longe. Então, entra lá no grupo, se você não conseguiu, a gente vai colocar de novo aqui no comentário o link, vem estar junto com a gente. Sozinha é mais difícil, você pode ir mais rápido, mas você vai cansar, e a palavra fala assim, um cordão de 3 dobras é mais difícil de se quebrar. Obrigada, Tati, pela oportunidade, obrigada a cada uma, foi uma honra ouvir cada testemunho. Olha que ferramenta poderosa a Josélia trouxe, conhecimento que cada uma veio pontuando, foi maravilhoso. Eu não quero tomar o tempo de vocês, quero ouvir vocês mais um pouquinho. Amém. Alguém tem mais algo para compartilhar? Estamos a 1 minuto. Meninas, abrem a câmera para a gente tirar uma foto. Quem conseguir tirar, quem conseguir abrir. Deixa eu ver. Ah, tá nossa social media, tá aí? Tô aqui. Conseguiu tirar? Tô tirando. Ah, então tá bom. A sala tá linda hoje. Tá cheia. linda. Ah, tá. Você termina com uma oração? Dani, quer falar? Sim. Vou orar então rapidinho. Ora. Senhor, meu Deus, eu te agradeço, Pai, por esse tempo precioso que passamos aqui na tua presença. Muito obrigado. Que o Senhor continue conduzindo essas mulheres, ó Deus, ao autoconhecimento, para que elas venham, Senhor,